Hebreus 9, 16 e 17, que diz assim: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Vamos orar. Nosso Pai, louvamos e agradecemos ao Senhor pela noite, por esta manhã, pelas Tuas misericórdias já terem sido renovadas sobre as nossas vidas. Elas não têm fim, elas são uma causa de nós não sermos consumidos. Pai, como é bom saber que Tu tens prazer na misericórdia. Isso está escrito, nós cremos. E nesta manhã, Pai, descortina as Escrituras para nós, nos dê sabedoria para compreendê-la. Queremos, ó Pai, que Tu nos abras os olhos para vermos as riquezas que nós temos na pessoa do Filho. Nos dá, Pai, uma memória boa, uma memória fecunda e fértil, para que possamos reter a Tua palavra em nossos corações. Tira dos nossos olhos, ó Pai, todo o impedimento para vermos o que Tu tens para nós nesta manhã, porque é um tempo único, um tempo exclusivo, um tempo onde Tu irás depositar em cada um de nós as riquezas do Teu amado Filho Jesus. Fala conosco, Pai, nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, Antigo Testamento, Novo Testamento, e temos aqui agora o nosso Testamento. Claro que a promessa de Deus para nós é a palavra que Deus fala, e não podemos, de fato, de maneira alguma, pegar este testamento aqui e tão somente olhar para as riquezas materiais. Então nós vamos ver hoje, entender, com a ajuda do Senhor, o que significa esse testamento para nós. Não apenas o Novo Testamento. Quando eu falo Nosso Testamento, se refere à Antiga Aliança e também à Nova, que na qual o apóstolo Paulo, então, ele interpretou tudo para nós, né? Primeiro que as Escrituras é um legado de Deus para nós. Esse testamento é um legado de Deus para nós, né? Agora, ele não teria nenhuma força se de fato não houvesse morte. Não houvesse morte. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu, e o legado é a vontade dEle para a sua igreja, que nós temos nas Escrituras Sagradas, para nós vivermos uma vida, então, muito rica aqui nessa terra. Não, irmãos, não confunda bens materiais, porque nessa vida, claro que se de fato o Senhor permitir que nós tenhamos riquezas, Ele vai conceder riquezas para nós e vai nos habilitar a sermos bons administradores de tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Agora, o que nos chama muito a nossa atenção, porque há um testamento. E esse testamento, não tenha dúvida, eu creio que você não tem dúvida, que foi escrito para mim e para você, que nós vamos analisar hoje alguns tópicos, algumas coisas que são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Mas, irmão, muito cuidado com as riquezas materiais. O amor às riquezas, a Bíblia vai dizer que ela traz muitos problemas e no final nos leva à pobreza. Então nós vamos ver quais são essas riquezas, porque nós temos, irmãos, aqui riquezas, e nós devemos reconhecer que tudo vem de Deus, como diz lá em 1 Crônicas 29, versículo 12: riquezas e glórias vêm de ti. Riquezas, não apenas uma riqueza, riquezas, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é farto, Ele é abundante, e o nosso Senhor é muito rico. Você lê o capítulo 24 de Gênesis, você vai perceber ali, claro que quando Eliezer, que é uma figura do Espírito Santo, foi em busca de uma noiva para Isaac, filho de Abraão, ele a conquistou, o coração da sua noiva para Isaac, falando de quem era o seu Senhor. Meu Senhor é muito rico, Ele tem muitas coisas. Claro que ali era no campo material, mas eu tenho certeza que aquela noiva, ela contemplava quem era o seu Isaac, né? E às vezes nós ficamos
e temos que ser como Rebeca. Rebeca, ela, claro que, eu creio que não a fascinou, foi tantas as riquezas que Isaac tinha, mas quem era o Isaac? Ela queria conhecê-lo, porque Eliezer, com a figura do Espírito, falou de uma forma tão determinada a respeito do filho de Abraão, que ela ficou encantada sem conhecê-lo. Nós também ficamos encantados com o nosso Senhor, quando nós o vemos revelado na palavra. Pedro vai dizer: a quem não havendo visto, a mais. Então, a história, ela não muda, ela sempre se repete de uma forma tão extraordinária. Mas nós precisamos, irmãos, ter este desejo em conhecê-lo, em fazer com que realmente haja no nosso coração um maranata, para que Ele volte. Isto é fruto do nosso amor por Ele, né? Então, queridos, agora não se esqueça, Deus, Ele não disse que nós herdaríamos bens deste mundo. Nenhum versículo da palavra fala que nós vamos herdar bens desse mundo. Talvez para a sua consolação, você tem buscado prosperidade. O próprio Senhor, Ele nos encanta lá em Apocalipse capítulo 21, que já que nós gostamos muito do ouro, da prata, lá as suas são de ouro, lá as praças são tudo de ouro. Eu tenho certeza que quando nós estivermos lá, nós não vamos ficar assim encantados com as ruas de ouro, com a cidade de ouro, mas vamos nos encantar com o nosso amado Senhor. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre vai nos exortar, porque está escrito, é uma palavra que se renova a cada dia, que nós não devemos buscar o Senhor em busca de riquezas materiais, para que nós estejamos acumulando neste mundo para nós riquezas, porque as riquezas materiais, elas têm uma tendência de corromper o nosso coração. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse. Abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6, versículo 19. Aqui ele começa, no Sermão do Monte, traçar algumas coisas sobre a questão de bens materiais, e nos chama muito a nossa atenção. Ele diz assim, olha, Mateus 6, a partir do verso 19, a palavra, ela diz assim, olha: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Essa palavra tesouros aqui, ela traz uma ideia adequada de bens materiais, porque não é apenas um tesouro, tesouros. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Você pode acumular tesouros sobre a face da terra? Claro que você pode. Se você for um homem ou mulher dedicado e almejar isso, você vai buscar isso, você vai conseguir isso. Você vai estar acumulando tesouros nessa terra. Mas Jesus disse aqui que a traça e a ferrugem vai corroer e ladrão pode roubar. Mas ele diz aqui no versículo 20: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Observa aqui que fala de dois tesouros: tesouros na terra e tesouros no céu. Como é que nós podemos então acumular tesouros nos céus? Na terra nós sabemos como que nós acumulamos. Você pode investir em você mesmo, talvez no seu trabalho, se dedicar ao máximo, e eu tenho certeza que as portas vão se abrir e você vai ter ajuda, muitas vezes até de Satanás, para conquistar muitas coisas, pelo teu esforço. Você vai adquirir muitas coisas, né? Basta você ter um pouquinho de visão, olhar para onde ninguém está olhando, você vai ser muito bem sucedido aqui na terra e vai ter muitas coisas. Mas as riquezas dessa terra, elas serão consumidas pela traça, pela ferrugem, pelos ladrões. Isso pode fazer com que você realmente fique muito ansioso.
Uma pessoa que tem muitos bens, ela começa a ficar perturbada, com medo de perder aquilo que de fato ela nunca teve. Ela foi simplesmente uma pessoa que administrou, né? E quanto mais a pessoa tem nessa terra, mais ela vai querer. Ela está buscando e ela está conseguindo, mas ela é muito preocupada. Eu conheci um empresário lá no Paraná que ele não conseguia dormir à noite. Ele levantava de madrugada, andava pelos corredores da casa muito grande, preocupado em perder as suas riquezas. Porque as riquezas, elas são instáveis. Não dá para a gente se apegar a elas, são muito instáveis. Agora, Jesus disse aqui, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Que tesouro que é esse que nós podemos ajuntar nos céus? Que tesouros que são esses? Queridos, o que significa juntar tesouros nos céus? Então, para isso nós temos que ir para um outro texto. Abra aqui em Lucas, bem pertinho. A Bíblia começa a explicar a própria palavra, Lucas capítulo 16. Nós vamos ler aqui o versículo 9 apenas. Isso aqui é muito interessante nós soubermos disto. Lucas 16, a partir do versículo 9, a recomendação do nosso próprio Senhor. Então, ele disse assim, olha, e eu vos recomendo, Lucas 16, 9, e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas qual? Riquezas de origem iníqua, quando aquelas vos faltarem, esses amigos que nós granjeamos, vos recebam nos tabernáculos eternos. Muito bem. E depois no versículo 13 ele vai mostrar, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Muito bem. Esse nosso testamento está cheio de riqueza para nós. Agora, como nós podemos então ajuntar tesouros no céu? Ou das riquezas de origem iníqua, o que é a riqueza de origem iníqua? Por que uns têm mais e outros têm menos? Porque quando o pecado entrou no mundo, aí gerou essa confusão aqui. Se não fosse o pecado, nenhuma riqueza seria de origem iníqua. Está falando aqui de dinheiro. Então aqui é para nós investirmos em nossos amigos financeiramente. Quando nós investimos nos nossos amigos, nós estamos juntando os tesouros no céu. Tem um livro apócrifo de Eclesiastes, capítulo 6, 14 até o 17, Eclesiastes 6, de 14 a 17, fala que quem acha um amigo, acha um tesouro. Quando nós investimos em nossos amigos, quem teme ao Senhor vai certamente achar esses amigos para investir neles. Estão me compreendendo? Investir, porque toda riqueza neste mundo é de origem iníqua. Porque quando o pecado entrou no mundo, Deus amaldiçoou a terra. E tudo para a nossa subsistência e riquezas materiais, provém dessa terra. Nós fomos feitos do pó da terra. Então por causa do pecado, todas as riquezas é de origem iníqua. Claro que nós precisamos também do dinheiro para nós podermos ter uma casa, pagar um aluguel, etc. e tal. Mas Deus nunca pede para nós, para que seus filhos se esforcem de uma forma louca para obter uma casa. Ele diz assim, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos com isso contentes. Contentes. Agora, se você tem dinheiro para comprar uma casa, compre uma casa, compre 2 casas. Compre, mas invista em seus amigos. Eu, algum tempo atrás, estava conversando com meu amigo, ele falou assim, olha, Cláudio, depois que eu comecei a investir financeiramente em alguns dos meus amigos cristãos, Deus tem me acrescentado cada dia mais.
E outra coisa, quando eu invisto neles, uma das coisas que me vem ao meu coração é uma alegria que eu não consigo explicar. É uma alegria muito grande, né? Por isso que Paulo fala assim em Atos 20:35, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Isso é tão maravilhoso. Então, queridos, o Criador do Testamento, Ele morreu para nos colocar em completa posse de tudo o que Ele tinha e de tudo o que Ele ganhou por mim e por você. Quando Jesus consumou a obra no Calvário, rendeu o Espírito, claro que começou a ser desvendada para mim e para você toda a riqueza deste universo, porque o nosso amado Senhor, Ele morreu. Eu sei que existem muitas pessoas que pregam, eu vejo como não somente eu, mas tem uma visão muito adequada dessa doutrina da prosperidade, que são usadas através da palavra de Deus, que você tem que ser próspero. É a maldita doutrina da teologia da prosperidade. Não estou dizendo que os filhos de Deus não são prósperos, eles são prósperos sim, porque o Senhor prometeu que jamais iria abandoná-los e nem deixá-los, e não faltaria absolutamente nada, coisa alguma. Ele prometeu isso. Então nós somos amparados pelo Senhor, uma vez que de fato Ele nos levou a crer na pessoa do Filho, na obra consumada do Calvário. Ele também assumiu a responsabilidade de cuidar de nós, de zelar pelas nossas necessidades, e prometeu que supriria todas elas. Então nós em Cristo somos prósperos, não podemos ter dúvida disso. Mas, irmãos, Deus, Ele, através do seu Filho Jesus, disse para nós não acumularmos tesouros nessa terra. Queridos, porque nós somos desarraigados deste mundo. Nós vivemos no mundo sim, precisamos da subsistência. Hoje nós vemos o mundo de uma forma muito diferente. Nós conseguimos contemplar as belezas da criação, num pássaro, numa árvore, num jardim, numa flor, não é assim? Então tudo para nós é muito rico. Nós olhamos um para os outros, vemos que os irmãos são muito ricos porque são habitados pelo Senhor da glória, que habita dentro, né? E outra coisa, e o Espírito Santo também nos encanta. Se vocês querem tanta prosperidade, queridos, lembre-se de uma coisa: quando o Senhor Jesus disse, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, o que Ele quis dizer com isso? Quis dizer, sabe o quê? Que a pátria de vocês não é aqui neste mundo, não é a terra. A nossa pátria está nos céus. Então acumulem tesouros para lá. Agora, queridos, existe tesouro maior do que um amigo? De você granjear amigos, investindo em seus amigos, às vezes financeiramente, naquilo que ele precisa, comprando uma Bíblia para ele, suprindo as suas necessidades, não é assim? Então, o Espírito Santo, ele nos encanta. Já que vocês gostam muito do ouro e da prata, para onde vocês vão? Lá vocês vão ficar muito mais encantados. Quer ver? Abra lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 18, e vamos ver também o versículo 21. Olha aqui, irmãos, se isso aqui não nos chamar a nossa atenção, então nós estamos com o nosso foco totalmente errado. 21, Apocalipse 21, versículo 18. Olha que coisa interessante aqui, referindo-se para onde que nós vamos. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornadas de espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safiro, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Vamos aqui agora ler o versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Irmãos, e esse local,
por onde nós vamos habitar com o Senhor, se pudéssemos, de repente, ser arrebatados para lá hoje, eu tenho certeza, irmãos, que você não iria apreciar a praça cheia de ouro. Você iria procurar quem lá, irmão? A primeira pessoa para encontrar com ela. Claro que é o nosso amado Senhor. Imagina quando você poder contemplar o Senhor, aquele que é o homem, a pessoa onde estão contidas nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nessa pessoa está contida toda a plenitude da divindade, estão em Cristo Jesus. Irmãos, e Paulo vai dizer para nós o seguinte, que Cristo é tudo. Então, na pessoa de Cristo, para mim e para você, não falta absolutamente nada. É que o nosso coração ainda não aprendeu a descansar nele, a contemplá-lo, a ver quem ele é, a poder desfrutar dele. Irmãos, nós desfrutamos tão pouco do nosso amado Senhor. Nós nos envolvemos com tantas coisas, é aí que de fato nós ficamos como que com as nossas mentes perturbadas, porque quando nós envolvemos com as coisas desta vida, o que vai acontecer? A nossa preocupação vai estar com as coisas terrenas, mas irmãos, nós vamos constituir inimigos da cruz de Cristo, porque se de fato nós estamos em Cristo, qual é a orientação que o apóstolo Paulo traz para nós? Buscai as coisas que são lá de cima, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sabe o que Paulo fala? Que existem muitos no nosso meio, de uma maneira geral, do povo evangélico, do povo cristão. A preocupação de muitos, infelizmente, é que o apóstolo Paulo ele retrata aqui para nós, em Filipenses 3, versículo 17, ele diz assim, olha, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo, ele diz no verso 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Entende? O Deus deles é o ventre. Eu quero coisas que sejam para mim, o Deus ventre, na minha insatisfação. Eu quero preencher com as coisas deste mundo. Mas, irmãos, se nós morremos com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, para que ficar aí totalmente pirado, querendo adquirir coisas neste mundo? A nossa vida, Tiago fala que ela é um sopro, é um breve tempo, estamos aqui, mas talvez amanhã nós já seremos recolhidos para o nosso lar celestial. Então, irmãos, é buscar as coisas que são do alto. Quando eu coloquei aqui esse Novo Testamento, é para expressar as riquezas que nós temos em nossa pátria. Lá na nossa pátria, lá na glória, irmãos, ninguém será mais rico do que um outro irmão. O outro irmão é mais rico, outro irmão é menos rico. Não. Lá todos são nivelados numa só posição. Somos filhos. E o nosso Pai Celestial, Ele é dono de todas as coisas. E nós não vamos ter tempos para se encantar com coisas, e sim com Ele. Nós queremos vê-lo constantemente. Irmãos, se nós tivéssemos uma visão, e precisamos buscar essa visão espiritual, como teve Isaías, teve Paulo, como teve Daniel, como teve Sadraque, Mesaque e Abdenego, como teve Abraão, do Senhor, queridos, aquele esplendor da glória, como teve Pedro, Tiago e João lá no Monte da Transfiguração, que viram a glória do Senhor, ainda que fragmentada. Irmãos, nós não iríamos desejar outra coisa. Então, esse Novo Testamento fala sim das riquezas, mas não das riquezas dessa terra, porque a porção que Deus o Pai tem para você nessa terra, Ele vai levar isso a bom termo para a sua vida.
E se você seguir as orientações do Senhor na palavra, você vai ter aqui na face da terra uma vida muito próspera. Ele vai lhe abençoar, inclusive com bens materiais. Quem não quer ter uma casa muito bonita, muito nova? Quem não quer andar de carro novo, né? A nossa alma, ela deseja isso, e o Pai também sabe disso, mas são desejos do coração. E por que alguns têm, outros não têm? Agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Deleita-te no Senhor, irmãos, e certamente Ele vai te abençoar, porque eu tenho certeza, muitos do que se encontram nesta manhã, também estou me inserindo. Se nós tivéssemos muito dinheiro, uma empresa muito próspera, que produzia, será que nós teríamos este desejo em vir aqui no templo, nos reunir como igreja do Senhor? Ou nós iríamos pensar assim: puxa vida, como Deus tem me abençoado, hoje eu posso levantar tarde. Então Satanás usaria a própria palavra para nos iludir. Você foi muito abençoado, você é um homem de Deus, você lê a Bíblia, você não precisa. Então isso iria nos corromper. Então Deus dá a medida para cada um de nós, percebe? E nós no fundo, nós almejamos algo mais. Então quando nós conquistamos alguma coisa, o que nós fazemos? Nós queremos que todos saibam. Quando a gente veja, eu fico assim admirando, eu vejo isso nas redes sociais, cristãos que muitos deles são maduros, às vezes faz até um bolo, colocam lá olha, eu fiz um bolo, quer que todo mundo fique sabendo que você fez um bolo. Imagina se você comprasse uma casa lá no condomínio novo lá no Royal, aquela casa linda com piscina. Será que você usufruiria para você e tua família? Ou então você exibiria, mostrando para todos: olha, eu tenho uma casa, conquistei, etc, etc. Não seria assim? Olha, vamos lá para minha casa, vamos fazer um churrasquinho lá. Eu quero fazer uma doação, mas na realidade você queria que as pessoas vissem e admirassem a sua casa. Que na realidade não é a nossa casa, é emprestada, é por um período de tempo apenas, né? Mas nós gostamos de extravasar, de exteriorizar aquilo com que realmente o Senhor coloca em nossas mãos. Então, por isso que Ele fecha um pouquinho as portas. Você acha que o Pai não pode te enriquecê-lo para você se tornar o homem mais rico deste mundo? É que você é o homem mais rico do mundo, é que você não sabe. Porque o dono de todas as coisas habita no seu interior. Então, Ele é o Senhor rico. Então, quando nós estamos com Ele, irmãos, vamos imaginar uma cena aqui. Você é um homem muito rico, né? E você tem um filho pequenininho de 5, 6 anos. Você fala: filho, eu tenho que ver as minhas empresas, os meus negócios. Papai, me leva junto. Não, você tem que ficar aí. O filho não quer nem saber se você é rico ou não. O filho quer ficar com você. Por isso que Jesus fala: se vocês não se converterem como uma criança, vocês não podem ver o reino de Deus. A criança quer o quê? O Pai. Ela se satisfaz com o Pai. E a presença do Pai é algo que ela mais deseja. Irmãos, nós fomos feitos para uma comunhão com o Pai. Percebe? As outras coisas que nos corrompem. Falávamos aqui alguns domingos atrás que hoje em dia as pessoas não têm tempo nem para fazer uma refeição mais juntos. Um chega do trabalho 10h30, outro 11h30, outro 2 horas, e aquela correria louca, é uma loucura. Então a família vai se esfriando, o amor na família ali, no núcleo familiar, vai se esfriando. E a gente pensa que isso tudo é normal. É anormal, irmãos, não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Normal é você ter uma mesa ali farta e toda a família reunida sentada. Mas alguém começa a comer, já pega o aparelho, o celular, já começa ali tiquitar e digitar e mandar mensagens. Não, irmãos, é um momento tão gracioso. É a mesa que Ele preparou para nós ali. Até na comida, quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Hoje, a nossa comida não é para a glória de Deus. Nós comemos em frente à televisão. Nós comemos aqui, deixamos o celular aqui, qualquer mensagem que chega a gente já quer ver. Então a gente se alimenta muito mal, irmãos.
Isso tem, de fato, ofendido o coração do nosso amado Senhor. Porque Ele deseja uma vida de alegria, mas principalmente ali na mesa. Você tem tido esse prazer de sentar? Não existe riqueza maior do que essa? Uma mesa farta, você senta com sua família para comer, desliga a televisão, desliga o celular. É uma hora tão preciosa. Jesus, quando Ele era convidado para aqueles almoços, Ele sentava com aquelas pessoas 10 horas da manhã, saía 16 horas da tarde, 4 horas da tarde, comiam, conversavam. Que refeição maravilhosa era aquela! Quão precioso é a família reunida ali com o tempo, não é assim? Existe riqueza maior do que essa, irmãos? E a Bíblia fala exatamente isso. Nós não temos tempo aqui para ver os detalhes disso. Mas o Senhor almeja isso, porque a Trindade é uma Trindade comunitária. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, Ele nos fez para que nós tenhamos comunhão com Ele e uns com os outros. Leia as cartas de Paulo. Numa belíssima refeição, todos juntos, contemplando o irmão, comendo, saudável. Então aí, essa agitação toda, o que acontece? Faz com que nós começamos a ficar doentes, ansiosos. A ansiedade, ela entra sorrateiramente, né? Você se alimenta muito mal, mastiga mal os alimentos, tem pressa e vai para lá e vai para cá, começa a se adoecer. Aí fica doente, eu tenho gastrite, eu tenho mal aqui, não sei o que é, eu tenho dor nas costas, tenho dor no pescoço. Calma, senta-se, senta ali, vamos desfrutar, mas tem o desfrute do alimento e o desfrute da família. Isso é tão precioso. Irmãos, eu prezo tanto por isso. Eu fico tão feliz quando nós temos aqui as nossas refeições aqui. A gente pode chegar na mesa dos irmãos, como é que está? Não dá para conversar com todos, né? Mas é muito gostoso, é muito precioso. Não existe riqueza maior do que essa. Então, irmãos, nós temos um testamento que é nosso, que é meu e teu. E nós vamos descobrir hoje algumas riquezas que nós temos. Aliás, toda riqueza, se teus olhos forem abertos para você de fato compreender quão rico você é. O problema é que nós muitas vezes não desfrutamos dessa riqueza. A gente primeiro, para descobrir a riqueza, nós temos que saber quais são essas riquezas. Agora, você já tem na sua mão o teu testamento. O testamenteiro morreu, né? Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, Jesus morreu. Agora, algo muito extraordinário também aconteceu, porque quando Ele morreu na cruz, Ele também nos deu uma linda experiência de ter morrido com Ele, para que esse testamento fosse afiançado de uma maneira que nós estivéssemos plenamente unidos a Ele e Ele sempre testificasse em nosso coração, como diz o Espírito em João 14, 26, porque a nossa tendência é sempre esquecer dEle, mas o Espírito nos foi dado para nós sempre lembrarmos dEle, que nós temos uma riqueza que ninguém pode roubar, que é o nosso amado Senhor. Então vamos avançar aqui, olhando alguns detalhes fundamentais para nós descobrirmos quão rico é o nosso testamento. Um testamento é uma declaração de vontade que contém certas coisas realizadas e legadas ao herdeiro. Se você creu na sua morte e ressurreição com Cristo, você é herdeiro. A nova aliança consumada com o sangue de Cristo, não meramente uma aliança, mas é um testamento com todas as coisas que foram consumadas pela morte de Cristo, legadas a nós. O nosso Senhor, dono de todas as coisas, morreu numa cruz e nos fez morrer nele, logo somos seus herdeiros legítimos. Vamos ler então aqui Romanos 8, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Além da herança que você herdou, que é Ele mesmo, você tem mais coisas que Ele quer acrescentar. Aí tem uma condicional:
se sofremos com Ele, se com Ele sofremos. Irmãos, você tem muito a que ganhar aqui, com essa questão do sofrimento, mas deixa eu encantar os irmãos um pouquinho mais aqui com o nosso Novo Testamento. Queridos, você sabe o que significa um inventário? O que é um inventário? Um inventário é você fazer uma listagem dos bens. Vamos supor, você tem teus pais são muito ricos, então eles morreram, você tem irmãos, aí você vai fazer, se eles não fizeram o testamento, você tem que fazer um inventário de todos os bens que eles têm, aliás, né, que passa para os filhos, para ser dividido entre as partes iguais. Agora, comece a fazer um inventário desse testamento que está em suas mãos. Veja o que você herdou, irmão. Você vai se encantar. Você não pode falar que você é um pobre. Você é a pessoa mais rica deste universo, né? Então, o dia que você perceber que o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Ele deseja, você não vai desejar mais absolutamente nada. Ele nos foi dado, ele é aquela promessa que o Pai havia prometido lá atrás. Deixa eu ler alguns textos para vocês. Tem um texto aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, que ele diz assim, Gálatas 3, verso 29. A palavra, ela nos chama a atenção aqui e eu quero compartilhar com vocês. Espero que vocês compreendam isso que eu vou dizer para vocês agora. Diz assim a palavra: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Qual é a promessa dessa herança aqui? O que nós estamos herdando? Se sois de Cristo, não é assim como que muitos falam, eu sou de Deus, eu creio em Deus, etc. Mas se você é de Cristo, você é filho de Deus. Então você é descendente de Abraão. Agora, e você é herdeiro segundo a promessa. Aí nesse mesmo capítulo, olha o versículo 14, que diz assim, presta atenção aqui, amados, olha só. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, uma das heranças, a promessa do Pai, que seria o Espírito que Ele prometeu, que não viria habitar sobre nós, mas dentro de nós. Agora, você quer mais um pouquinho aqui? Nós precisamos, irmãos, e a gente vai tratar esse ano, se o Pai permitir, sobre o ministério do Espírito na nossa vida. Para que o Espírito foi dado? Qual que é a função, o ministério do Espírito em nós? O que ele veio fazer em nós? Para que ele veio habitar em nós? Quer ver mais algumas coisas? Abra aqui um pouquinho para frente, Efésios capítulo 3, de 6 a 8. Efésios 3, de 6 a 8. Vamos ver aqui algumas coisas que o Espírito veio nos mostrar. Versículo 6, a saber que os gentios são nós, eu e você que cremos no Senhor, não apenas os judeus. Aqui levaríamos um bom tempo para nós então mostrar que a salvação vem dos judeus e foi para os judeus, mas aquele povo não recebeu. Então, graças ao Senhor que Ele fez com que nós também fôssemos herdeiros. Gentios, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas, irmãos de Cristo. Onde estão essas insondáveis riquezas? É Cristo, de Cristo, em Cristo. Ele é nele existe as insondáveis riquezas que o nosso testamento fala, que nós já herdamos. Nós herdamos Ele,
Nós estamos nele, ele está em nós. Agora, irmãos, nós precisamos parar de fazer pedido para coisas. Ai, Senhor, pode fazer pedido sim, mas então, se você orar como devia, como convém, você não somente vai orar pedindo para que Deus abençoe teu lar, teu trabalho, etc. Oraria, mas se você orar para que Ele então abra a tampa deste baú que não tem fundo, para você ver quais são as suas riquezas por direito em Cristo Jesus, irmãos, você vai ficar buscando, procurando essas riquezas, você vai perceber que quão rico você é. E essas riquezas, elas não têm fim, porque Cristo não tem fim. Tudo está nessa pessoa. Então o Espírito nos foi dado para que então Ele nos ajude a buscar essas riquezas em Cristo Jesus. E essas riquezas, elas serão expostas no nosso dia a dia, no nosso falar, no nosso pensar, na maneira de ouvir, na maneira de lidar com as pessoas. Nós não sabemos como lidar com as pessoas. Nós somos muito imaturos. Nós ferimos as pessoas, às vezes inconsequentemente, às vezes inadvertidamente. Nós somos birrentos, queremos nossos direitos. Qual que é o meu direito? É o direito do irmão. Estão me compreendendo? Então, qual que é a minha riqueza? É ter o irmão acima de mim. Estão me compreendendo? Existe maior riqueza que essa? Mas o que isso significa? Significa a expressão de Cristo em nós. No nosso falar, no nosso pensar, na nossa cortesia. Temos que tratar uns aos outros com cortesia. E por que às vezes nós não nos tratamos? Nós temos tão pouquinho de Cristo formado? Já somos filhos de Deus? Claro que somos. Mas, irmãos, nós temos ouro em pó para dar para esse povo aí fora. O dia que este povo aí fora descobrir que eles podem ser herdeiros de um reino que não tem fim, eu tenho certeza que eles ficarão interessados. Estão me compreendendo? Então aqui, graças ao Senhor, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Abra sua Bíblia, deixa eu mostrar aqui em Lucas capítulo 12, versículo 15. Então lhes recomendou: tende cuidado, palavrinha aqui interessante, tende cuidado, e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Por que Jesus Cristo disse isso? Guardai-vos de toda e qualquer avareza. Cuidado com muito neste mundo aqui. Então, aquilo que o Pai te abençoa neste mundo, pega, mas pega com a mão leve. Usufrui das coisas deste mundo como que se você de fato não tinha aquilo como pertencente a você. Porque se você se apegar àquilo, se aferrar àquilo, você vai ficar frustrado. Como aquele avarento. Ele era tão rico e era tão avarento, tão apegado às suas riquezas. Contei para vocês algum tempo atrás que ele vinha vindo com um carro e bateu numa pedra. Ele caiu fora do carro e o carro caiu lá embaixo lá e estragou, deu perda total. E passou um pessoal e viu aquele homem sentado numa pedra chorando. Moço, por que você está chorando? Minha Mercedes, $430 mil. Chorando, sofrendo. Ele era tão avarento que ele não percebeu que naquela queda o braço dele tinha cortado. Tinha perdido seu braço esquerdo. Aí o cara se olhou: meu amigo, você tem que ir para o hospital, você perdeu um braço. Ele: ai, meu Rolex. Se preocupou com o relógio que foi no braço dele. Era tão avarento. Percebe? O que é avareza? Avareza é idolatria. Avareza é um desejo mórbido por obter dinheiro. E esse dinheiro, irmãos, a traça ela corrói. Para que nós somos
às vezes tão instáveis, porque colocamos o nosso coração naquilo que de fato não pode trazer para nós nenhum benefício. São os benefícios transitórios. Mas, então, como deve ser a nossa vida neste mundo? Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, irmãos, se Ele é conosco, nós temos tudo. Ele vai sempre nos orientar. Vamos avançar. As Escrituras é um testamento no qual todas as coisas foram não só mencionadas, prometidas e realizadas, mas foram também legadas. Vamos imaginar que o Espírito Santo abrisse para nós o nosso testamento. Às vezes nós abrimos o nosso testamento aqui, a palavra de Deus, e nós não nos deparamos com aquilo que nós já temos, que nós já recebemos. Então Ele abrisse para nós, o que Ele diria? Podemos conjecturar que assim nos diria. Olha só, abrir o testamento você vai ter exatamente isso. Eu tenho um testamento para você. O testamento de Deus. Esse testamento diz claramente que todos os seus pecados foram perdoados muitos antes de você tê-los cometido. Não é isso que está no nosso testamento? Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele desde a fundação do mundo, é um fato que nós devemos tomar posse, porque é nosso isso aqui. Esse testamento declara que seu renascimento, justificação, santificação, perfeição e glorificação foram cumpridos por Cristo. Diante desse fato, devemos tomar posse da vida eterna, como diz aqui 1 Timóteo, capítulo 6:12, a parte B, que diz assim: toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Toma posse da vida. Irmãos, não adianta você saber sobre a vida, sobre aquilo que Cristo é e fez. Você precisa tomar posse. É minha, Ele realizou. Então, Senhor, eu tomo posse, isso é meu. Aquele que tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida de Deus. Porque, queridos, os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros cristãos, receberam, tomando posse da vida eterna, se apossaram dela. Então, aqui neste mundo sempre vai ser uma questão assim. Para a gente ganhar, neste mundo sempre vai haver perdas. O apóstolo Pedro, vocês estão abertos em Lucas aí? Abra aqui no capítulo 18, olha só, o versículo 28 a 30. O apóstolo Pedro fez uma pergunta muito interessante aqui para o nosso amado Senhor Jesus Cristo, depois que ele tratou das riquezas, dos perigos das riquezas. Do 28 a 27, Jesus disse que era impossível, aos homens é possível, para Deus, por quê? É tão difícil um homem que tem o seu coração nas riquezas deste mundo, tão difícil ele pode ser salvo, porque ele acha que a sua riqueza vai dar para ele uma estabilidade, vai dar para ele uma instabilidade, isso sim. Aí Pedro faz uma pergunta para Jesus, versículo 28 do capítulo 18 de Lucas, e disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pai, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Está vendo aqui? Aqui, irmãos, não interprete assim. Não, aqui Jesus falou para mim deixar minha mulher, como muitos missionários fazem, deixa a família e vai para um lugar lá e pregar o evangelho, ser missionário. Não, ele está fugindo da sua família. Deixar a mulher, queridos, ele está dizendo aqui que é para nós termos ele como primazia na nossa vida. Primazia. E claro que esse deixar aqui
não é colocar o meu coração no meu filho, na minha esposa, nos bens que eu tenho, não é isso. Você pode amar, e onde você vai estar, tua esposa vai estar junto com você, teu marido também. Agora, por uma má interpretação, muitos têm cometido tantos danos, irmãos, com a sua família, deixando para ir fazer uma obra missionária, trabalha tanto, não tem nem tempo para os filhos, aqui em todos os aspectos. Primeiro, a prioridade nossa é o reino de Deus, né? Então nós podemos tomar posse. Então, Deus o Pai, Ele confirmou esse testamento, essa aliança com seu sangue, né? Isso não pode ser revogado. Romanos 11:29 vai dizer o seguinte, que porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E nós temos, irmãos, que ensinar os homens deste mundo a não colocar o seu coração na instabilidade das riquezas. Deixa eu ler mais um texto com vocês, 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 17. Diz assim a palavra, olha só, 1 Timóteo 6, verso 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Aqui mostra claramente que toda a riqueza deste mundo, ela é instável, não é estável. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. A palavra proporciona aqui no grego é tudo provê para nós. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Não tem nenhum problema em você ser rico. O problema é que não seja orgulhoso, porque a riqueza que você tem neste mundo aqui, ela é instável e corrompe o seu coração. E se você não cuidar, isso pode de fato tornar o seu Deus, o seu Senhor, porque Ele é quem vai determinar. Queridos, a gente percebe hoje como é que o coração do homem, ele é totalmente corrompido. A gente vê os governantes, aquele que deveriam, dar proteção para os seus estados e suas cidades. Olha como é que está a corrupção. Não só a pena deles, mas o coração do homem é corrupto, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, aquilo que Apocalipse fala lá, que nos últimos dias faria um comércio de almas. Não é o que está acontecendo hoje? Não importa que você morra, importante que eu tenha o meu dinheiro para comprar de repente uma grande propriedade. Eles fazem isso, Se tiver essa visão, será radicalmente revolucionado. Se você viu esse assunto do Novo Testamento, você não mais orará como um mendigo. O Pai prometeu tudo e o Senhor Jesus realizou tudo. Tudo está pronto. Portanto, você e eu somos os convidados especiais para essa festa. Assim sendo, vamos festejar. Claro que esse texto de Mateus 22:4, o convite foi feito, mas a grande maioria rejeitaram. Então vamos ler aqui, irmãos, Mateus 22, verso 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Irmãos, como pode alguém rejeitar esse convite do próprio Senhor? Mas muitos rejeitam, e muitos ainda hoje estão rejeitando. Se você ler a sequência aqui de Mateus 22:4, versículo 5, diz assim: eles, porém, não se importaram, não fizeram conta. Por que não se fizeram conta? Onde estava o coração deles? Você sabe quantos que rejeitaram esse convite aqui? Olha, não fiquem assustados. Abra lá em Lucas capítulo 14.
Lucas 14, é o mesmo texto, mas contado por um outro evangelista. Lucas 14, versículo 17. É o mesmo contexto, diz assim a palavra. Observa aqui, verso 17. Lucas 14, 17. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Essa palavra aqui, tudo está preparado, tudo está pronto, é a mesma palavra que Jesus gritou lá na cruz: está consumado, tetelestai. Tudo está preparado. Não obstante, olha que tristeza, irmãos, todos a uma começaram a escusar-se. A palavra escusar-se aqui, o sentido é desculpar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Onde é que estava o coração dele? No campo, aquilo que poderia trazer alguns lucros, alguns benefícios, mas era instáveis. O segundo, o outro diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Então, por que o evangelho chegou aos gentios? Olha o versículo 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Percebe? O evangelho chegou aos gentios porque eles rejeitaram. Eles não quiseram essa riqueza, essa festa. Agora, olha o 22. Depois lhes disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ainda há lugar, irmãos, para esta festa. Então, por isso que nós temos que anunciar para o povo aí fora que há um tesouro para eles tão precioso, porque o nosso amado Senhor já fez uma obra no Calvário. Já fez uma limpeza plena. Eles têm que crer nesse testamento que foi dado a eles, mas nós temos que anunciar para eles tudo que está escrito aqui, Então, irmãos, não sei o que há conosco, mas parece que nós temos uma dificuldade em anunciar isso para as pessoas, Então vamos avançar um pouquinho mais aqui. Graças ao Senhor por tudo que Ele realizou. Agora Ele pôs esse testamento em suas mãos e ele é tão definitivo, ninguém pode mudá-lo. Tudo que é legado em um testamento é definitivo, tem que ir para quem foi legado. Querido, você sabe o que significa essa palavra legado? É o último desejo de alguém efetivado por meio da transferência de valores, bens e herança, etc. Precisamos ter visão celestial para ver que todas as bênçãos de Deus são nossas em Cristo. Coloquei aqui numa versão paralela, Efésios 1:3, que diz assim: agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Irmãos, a nossa herança não está aqui, nós já temos aqui pela fé, nós recebemos o testamento, está em nossas mãos, mas, irmãos, isso foi nos concedido por estarmos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais no mundo celestial, não nesse. Claro que neste mundo também nós somos abençoados. Queridos, vocês se lembram daquele texto de Deuteronômio, capítulo 28, de 1 a 14, ali está relatado todas as bênçãos que nos alcançaria se nós guardaríamos todos os mandamentos, se nós atentássemos em ouvir a voz dele, em cumpri-la à risca, essas bênçãos chegariam até nós e nos alcançaria. Nós seríamos prósperos no campo, seríamos prósperos na cidade, onde é que você ia? Mas quem poderia cumprir isso? Absolutamente ninguém. Irmãos, mas teve uma pessoa que de fato cumpriu, o nosso amado Senhor. Ele é quem cumpriu, por causa dele nós somos abençoados. Tem um texto lindo que eu amo demais, abra no Salmo 72, versículo 17, Salmo 72, versículo 17,
até o 19. Preste atenção aqui, irmãos, porque Ele é aquele que cumpriu. Observe aqui com bastante cuidado, diz assim a palavra, olha: subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele, em Cristo, sejam abençoados todos os homens. Está em Cristo é abençoado todos os homens. E as nações lhe chamem bem-aventurado. 18. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Agora veja o verso 19. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém, amém. O que Davi mais poderia orar? Tinha que cessar suas orações, porque ele contemplou o abençoador. Irmãos, lembra que eu falei aqui em Gálatas 3, verso 29, em Gálatas 3,14, nós receberemos o Espírito prometido, que ele fala que se vocês são descendências de Abraão, se vocês são filhos, são descendência de Abraão, porque Deus prometeu que em Abraão todos nós seríamos abençoados. Mas por que Deus fez essa promessa a Abraão? Por quê? Porque Deus disse lá em Gênesis capítulo 22, versículos 17 e 18, que Abraão obedeceu a minha voz. Então a bênção de Abraão chegou até nós em Cristo. Que lindo, irmãos! Por isso que nós somos abençoados. Então envolve a questão da obediência. E Deus sabia que nós seríamos tão incapazes de cumprir determinada lei. Cristo veio e cumpriu a lei por nós. E Ele veio morar dentro de nós. As bênçãos, Cristo atrai as bênçãos. Aliás, fala de uma forma bem mais interessante. Todas as bênçãos estão em Cristo. Fora de Cristo não há nenhuma bênção do Pai. Existem as bênçãos aí das profundezas, existem tantas bênçãos, mas as bênçãos de Deus estão na pessoa de Cristo Jesus. Jesus Cristo é o nosso novo caminho para participar das bênçãos de Deus. Não seja um pobre mendigo, pois em Cristo você é um herdeiro glorioso. Um herdeiro não precisa suplicar, ele simplesmente recebe todos os legados com ações de graça. Você tem uma grande porção neste testamento, pois está escrito no Salmo 119, versículo 57. O Senhor é a minha porção, e eu disse que guardaria as tuas palavras. Irmãos, qual que é a nossa porção? Qual que é a nossa herança? É o Senhor. Lembra de Lamentações 3:24? A palavra fala assim que o Senhor é a minha porção. E a porção do Senhor, lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 9, fala que a porção do Senhor é o seu povo. Que lindo que é isso, irmãos, que maravilha. Então, todas as promessas feitas no Antigo Testamento nos foi legada no Novo Testamento. Todos os cristãos que ainda não creram no Senhor por todo o mundo estão famintos e sedentos. Se você lhes falar deste testamento com seus legados, eles receberão alegremente. Esse testamento foi dado ao povo do Senhor há mais de 20 séculos, mas pouco deles se deram conta. E agora veja aqui o que o Senhor Jesus Cristo prometeu. Lucas 12:32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Agora, se Ele se agradou em dar esse reino, fica aqui uma pergunta interessante. Você já recebeu esse reino? Você já tem esse reino? Onde é que está esse reino, irmãos? Ele colocou pela fé dentro de cada um de nós. Não está lá, nem aqui, nem acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, versículo 21. O reino. Você não tem uma casa, não tem uma fazenda, não tem nada. Você tem o reino habitando dentro de nós. A vida eterna. Então, queridos, graças ao Senhor, porque Ele confirmou esse testamento como a sua própria morte. Agora temos que aprender a desfrutar. Que o Senhor, então, irmãos, revele isso no nosso coração, para que a gente possa desfrutar mais e mais de Cristo. Amém. Vamos orar.
Pai, mais uma vez, graças te damos, porque a Tua palavra fala daquele que é a nossa maior riqueza, o Teu amado Filho. Pai Santo, nos dê a visão espiritual de Cristo, para que possamos desfrutar dele, viver uma vida derramada aos Teus pés. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude cada vez mais a alcançar mais e mais de Cristo, para que Ele cresça, para que nós possamos ver nele toda essa riqueza. Faça isso com cada um de nós. Frutifique a Tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.